Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Base Forte Podcast. Hoje o nosso tema é revolucionário, na verdade. Por quê? Porque a gente vai tratar da maior causa de morte no mundo, ou o que mais tem vitimado as pessoas no mundo. Qual é essa doença? E a gente vai falar também uma medida simples que tu pode começar a fazer hoje mesmo para evitar que isso aconteça. Fiquem aí até o fim. Então tá, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com o meu amigo Sandro. E aí, Sandro, tudo certo? Certo, Rodrigo. Então, mais uma vez aí, podcast pra gente falar aí de saúde pra todo mundo. Maravilha. Hoje a gente tá aqui de novo nesse estúdio maravilhoso, que é o Estúdio Soul. Tu te sente bem aqui dentro, Sandro? Muito bem. Tá sendo bem tratado? É muito bem acolhido. A gente tem aqui uma estrutura muito legal aqui pra falar. Tu chegou, já estão te oferecendo até cafezinho. Já. Ó, tu viu, né? Cafezinho, água, que a estrutura é de outro mundo. É a estrutura Maravilha, de primeiro mundo aqui. Então a gente tá aqui no Estúdio Soul, que é aqui em Porto Alegre. Se você quer gravar o seu podcast, as pessoas que quiserem gravar o seu podcast, né? Tem um lugar ideal aqui com todo o profissionalismo do Guilherme e da Letícia, que coordenam o Estúdio Soul. Pessoas muito acolhedoras. Segue eles lá no Instagram, eles fizeram o podcast deles também, então segue eles lá. E hoje também, com muita alegria, cara, a gente tá no nosso 4º episódio. Eu quero anunciar que hoje tem um apoiador no nosso episódio. Olha aí, que bacana. E o apoiador do nosso episódio é a Tomazeta Engenharia, né, que é uma construtora que já tem várias décadas aqui no Rio Grande do Sul, uma construtora consolidada. E quando a Tomazeto conversou com a gente para patrocinar esse episódio, eles falaram que gostam de associar a marca deles à qualidade de vida, que as pessoas, proporcionar qualidade de vida para as pessoas, para os clientes. Tanto que o slogan deles, né, é qualidade no projeto, segurança na construção e certeza no prazo de entrega. Olha aí, que bacana. Então, o Roberto até deixou bem claro que se a gente fosse procurar os clientes dele, muitas vezes as obras atrasam, né? As obras atrasam, os prazos atrasam, e eles têm certeza no prazo de entrega. Isso é um ponto muito positivo, principalmente eu acho que para quem está saindo do aluguel, né? Que é conquistar o sonho do brasileiro, da casa própria, né? Então, é um agradecimento especial à Tomazeta Engenharia. Para você que é de Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, segue eles lá no Instagram, eles têm site, eles têm telefone. E até tá passando aqui na tela um lançamento do empreendimento deles, que é o Soul. A gente morou lá perto da Cidade Baixa, né? A gente morou na João Pessoa. E eles estão lançando esse empreendimento maravilhoso na esquina da Rua Lima e Silva com a Rua da República. Na verdade, é uma revolução na Cidade Baixa. Legal, né? Hein? Bem legal. Então, segue lá e dá uma moralzinha pra gente também, pra Tomazeta Engenharia. E vamos lá, vamos para frente. Sandro, hoje, né, nesse episódio, a gente vai tratar sobre o que mais mata as pessoas no mundo. Só que as pessoas têm aquele paradigma, né, que tem que tomar remédio, né, qual a forma de cuidar da saúde. E o que mais mata as pessoas no mundo, que tu vai começar a falar agora, que são as doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular. Exato. Tem uma medida simples que pode ser tomada pela pessoa a partir de hoje, e que ela pode não extinguir esse problema da vida dela, mas ela pode melhorar muito nesse quesito, né? Exatamente. Então eu queria que tu falasse, né? Qual é essa doença que mais mata no mundo? Tudo bem, Rodrigo. Então vamos lá, né? Direto ao ponto, né? Hoje a gente vive aí, há muitos anos, na verdade, né? As doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular, elas são a principal causa de morte no mundo, né? Disparado, assim, em relação a várias outras doenças que a gente considera, aí, inclusive cânceres e outros tipos de doenças. As doenças cardiovasculares matam muito. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, né, tem um site aqui que é o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o Cardiômetro. Eles medem quantas pessoas morrem, né, durante um certo período ali de doenças relacionadas ao coração. De janeiro até o dia de hoje, enquanto a gente está falando aqui, 215.176 pessoas perderam a vida vitimadas por doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular. Né? Esse número só vai aumentando. É muita gente. É muita gente. Então, 2 Maracanãs. Exato. Então, assim, pensa o impacto dessa doença no sistema de saúde, na vida das pessoas, né? São doenças que, além de matar, elas debilitam bastante, né? Elas deixam a pessoa com
sequelas, com problemas para o resto da vida, dependente de medicamento, dependente de procedimento. Então, é um problema, assim, de saúde pública mundial e desde, enfim, o início dos estudos que as pessoas começaram a se preocupar realmente em tratar esse tipo de doença pela questão da mortalidade alta, né? Muita coisa tem se construído, muita coisa tem se evidenciado aí como medidas de tratamento, né? Mas, no geral, né, a gente cai na medicação, né, de um ponto, e a gente cai também em mudança de estilo de vida, né? É sempre esses pilares, assim, que norteiam o tratamento desses tipos de doenças, né? As doenças relacionadas ao estilo de vida, que a gente pode dizer assim, né? Então, não é só a genética que está influenciando a questão das doenças cardiovasculares. Se a pessoa tem um familiar que tem doença cardiovascular, obviamente ela tem mais chance de ter doença cardiovascular, de sofrer um infarto, de sofrer um derrame, de sofrer uma oclusão arterial de qualquer monta, né? Então, no geral, a gente considera que o histórico familiar ele é importante, mas ele não é o principal, ele não é o determinante, né? Se a pessoa que tem uma família doente, ela ter atitudes que façam com que ela se cuide na questão da saúde e alimentação, ela acaba diminuindo essa progressão natural para a doença e consegue reduzir muito o risco dela de ter qualquer complicação no futuro relacionada a alguma doença cardiovascular. E quais são esses fatores que a gente vê, né? Eu falei da genética, né? A gente tem outros fatores que também estão influenciando no surgimento dessas doenças, né? A gente falou aqui no primeiro episódio sobre a obesidade. A obesidade é um fator que está bem associado à doença cardiovascular, a problemas cardiovasculares. O diabetes também é outra, né? Inclusive, pacientes diabéticos têm uma chance muito maior, né? São de alto risco para desenvolvimento de doença cardíaca. Pacientes com pressão alta, pacientes que passam por algum estresse, tabagistas, né? Então, a gente tem uma série aí de fatores que acabam, né, contribuindo para isso. Então, se a pessoa é hipertensa e diabética, ela tem um risco muito alto de ter algum problema cardíaco, né? E se ela fuma, mais ainda, né? Então, a gente vê que são hábitos, são, enfim, estilos de vida que acabam influenciando muito numa doença que mata muito também, né? E isso a gente vê que está entrelaçado, né? O crescimento da obesidade, o crescimento das doenças relacionadas ao metabolismo, diabetes, hipertensão, isso tudo vai contribuindo para que as pessoas acabam adoecendo mais e seja mais difícil da gente tratar. É porque a doença ela não é detectada assim logo de cara, né? A pessoa não vai chegar lá e vai, eu tenho um problema cardíaco sabido já. Ela vai ao longo do tempo fazendo exames, pesquisando, né? E o ponto principal nesse aspecto aí de diagnóstico de doença cardiovascular, que já é estudado há muito tempo, são as gorduras, né? O colesterol que a gente chama, né? A gente tem ali no consultório, né, alguns tipos de colesterol que a gente consegue dosar em laboratório e alguns desses tipos de colesterol norteiam o nosso tratamento, né? Qual é o principal? É o chamado LDL. É um tipo de colesterol que hoje a gente considera o colesterol ruim. Por que ele é um colesterol ruim? Porque ele tem um alto índice inflamatório. E na formação das doenças cardiovasculares, o que acontece com esse colesterol? Ele circula na corrente sanguínea, né? E as artérias, com o passar dos anos, elas vão envelhecendo, vão ficando mais frágeis, esse colesterol começa a se depositar na parede das artérias, né? Com o passar dos anos, esse colesterol vai ali criando o que a gente chama de placa de aterosclerose, e essa placa de aterosclerose vai crescendo ao longo do tempo, né? E quanto mais gordura a pessoa tiver no sangue, a gente diz que maior o problema em relação à placa, porque essa gordura, ela deixa essa placa que a gente chama instável. Instável em que sentido? Assim, ela fica como se fosse pronta para romper, né? Então ela vai criando uma capa, essa capa não é uma capa dura, enfim, não é uma capa que se sustente por muito tempo, e aí às vezes pela própria circulação sanguínea, pelo próprio tabagismo, diabetes, todas essas doenças aí, ou um fator estressor também pode contribuir, né? Acaba fazendo com que essa placa se rompe, forma um coágulo, e esse coágulo que é o responsável por todo o dano, né? Que é a oclusão arterial. A partir da oclusão arterial, a gente tem infarto, a gente tem um AVC, a gente tem a oclusão de, enfim, membros e, enfim, complicações relacionadas a esse tipo de situação. Então, o LDL é o foco principal em praticamente aí todos os tratamentos, todas as medicações que a gente usa hoje no arsenal de terapia para doença cardiovascular, a gente foca muito no LDL, né? O HDL é outro tipo de colesterol, um colesterol que a gente considera bom, né? Que se ele aumentar na corrente sanguínea não é um fator ruim.
Então as pessoas às vezes olham os exames e veem um HDL alto, às vezes acima do valor laboratório. Não é para se assustar, porque normalmente esse colesterol não é o causador principal da doença aterosclerótica. Os triglicerídeos são outro ponto também que está sendo muito estudado atualmente. O fator deles, eles têm fator sim relacionado à doença cardiovascular, mas é um fator menor. Talvez daqui a alguns anos a gente veja aí que o triglicerídeos não é tão inocente assim e não seja assim tão tranquilo da gente manter. A gente viu no episódio passado, né, retrasado sobre diabetes, e aí a diabetes está muito associada à célula de gordura, né? Sim. Porque essa célula de gordura produz a resistina que causa a resistência do músculo à insulina. E agora, mais uma vez, o triglicerídeo aparecendo. Cabe lembrar também que a arteriosclerose, isso, né, na parte da nutrição, a arteriosclerose, a formação do triglicerídeo está muito relacionada ao consumo de açúcar. Exato. É importante falar assim, tem muitas pesquisas que associam a arteriosclerose, o entupimento das artérias, né, ao consumo excessivo de açúcar, né, de glicose, assim, o diabético também sofre muito com isso. Então é importante falar isso aí também. Exato, a gente vai falar depois das medidas de prevenção aí, como é que a gente lida com esse tipo de situação. E qual que seria, então, né, se a gente tem esse arsenal de diagnóstico aí, que a gente não consegue fazer uma detecção precoce, não tem como uma pessoa que não tem nenhum sintoma ir lá ver se a artéria está entupida ou não, né? Às vezes começa a aparecer os sintomas, muitas pessoas já têm uma artéria comprometida, já têm arteriosclerose e aí acabam, com o passar do tempo, ignorando esse fato, né, pela questão da alimentação, atividade física, as próprias doenças, a pessoa às vezes até diabética não sabe, está lá com sobrepeso, é tabagista, e isso tudo vai contribuindo ao longo do tempo. Então, quando a pessoa chega lá a uma certa idade, né, a partir dos 40, 45 anos, mas atualmente a gente está vendo cada vez pessoas mais jovens sofrendo com esse problema, a aterosclerose começa a dar os seus sinais, né? Então a pessoa começa a ter alguns sintomas relacionados à doença cardíaca, né? Ou começa a ter dor no peito, ou o próprio infarto mesmo, como é a apresentação mais comum, né? Muita gente morre pela questão do infarto. Infarto, para quem não sabe, é quando uma artéria que irriga o coração, né, que nutre lá o músculo cardíaco, ela é entupida e o sangue não consegue mais chegar ali no músculo, o músculo começa a morrer, e o coração começa a entrar em disfunção, né? Ele é uma bomba e ele precisa trabalhar 24 horas por dia e daqui a pouco ele não está recebendo sangue, aquela célula que não recebe sangue morre e o coração começa a entrar em falha. Então esse é o princípio do infarto. Então a pessoa que tem um infarto, ela tem uma dor no peito, principalmente relacionada a um esforço físico, mas nem sempre, né? Às vezes pode ser até o frio. Até nos países lá na América do Norte, muitas pessoas infartavam no início da manhã, porque era o momento mais frio que elas estavam acordando, então tinha o pico de cortisol, tinha o frio, tinha o estresse, e a pessoa acabava infartando, né? Até às vezes, indo para o supermercado carregando uma sacola, a pessoa pode ter um infarto, né? Porque ele não sabe se a placa de aterosclerose dela não está ali para romper, não está para formar um coágulo, e aquilo ali desenvolveu um infarto. O AVC também é outra situação que acontece muito, o derrame, né? Então a pessoa às vezes está bem, daqui a pouco começa a enrolar a fala, começa a sentir uma perda de força em algum braço, em alguma perna, uma alteração na visão, uma alteração na consciência, começa a ficar uma confusão. Então, esses são sintomas assim, básicos que nos dizem assim, bom, está acontecendo alguma coisa grave, é bom procurar um atendimento de emergência para poder ver o que está acontecendo. Então, esses são os sintomas básicos que a gente considera assim que é o que dá o alerta que a pessoa tem uma doença grave relacionada ao aparelho cardiovascular. E aí a gente entra agora no processo aí, como a gente evitar isso. Então a gente entendeu que é uma doença que tem um impacto muito importante, é uma doença que mata muita gente, né, por ser uma doença silenciosa, para as pessoas muito negligenciarem esses fatores de risco. Às vezes são hipertensos que não se tratam, são diabéticos que também não se tratam, são pessoas que estão obesas e não perdem peso, não fazem nenhuma atitude para reduzir o peso e acabam fatalmente evoluindo, né? Se já tem uma família que já tem histórico de infarto, a pessoa vai acabar em algum momento da vida ali sofrendo desse mesmo problema, né? Então, o que a gente tem que fazer é bater na tecla dos fatores que são relacionados ao desenvolvimento da doença, né? Os fatores de risco que a gente chama, né? Que é obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, atividade física, obesidade e alimentação. Então, esses são os princípios básicos aí que a gente tem que
bater para tentar reduzir esse impacto da doença na população. E eu sei, né, Rodrigo, tu que é um preparador físico e conhece bastante atividade física, trabalha inclusive com as pessoas que têm problemas cardiovasculares, então tu é o cara aí para falar a respeito de medidas aí que podem impactar bastante nessa situação e reduzir o risco das pessoas desenvolverem doença cardíaca. Bom, o nosso intuito com esse podcast é melhorar a saúde das pessoas, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, porque quando a pessoa cria consciência, que ela consegue se apossar do negócio, né? Porque às vezes a pessoa faz um negócio sem um propósito, sem ter consciência do que está fazendo, e logo ali na frente a pessoa desiste. Mas quando a pessoa tem consciência que a corrida é legal, que a atividade física é legal e por que isso é importante, a pessoa começa a melhorar os seus hábitos, e aí aquilo se sedimenta na vida da pessoa. E várias pessoas, depois que a gente começou a gravar o podcast, já têm me procurado, tipo, mais de 10 amigos meus já me procuraram e falaram, cara, comecei a correr. Uhum. Tava sedentário, comecei a correr. Tô fazendo atividade física. Minha própria mãe, cara, pensa numa alegria, ela, tô caminhando todo dia. Isso é muito gratificante, né? E aí, cara, o que acontece? No combate à doença cardiovascular ocorreu uma revolução em 1970. Isso é muito legal. Provavelmente, cara, ninguém, eu acho que vai ouvir nosso podcast, sabe dessa informação, porque é uma informação que não se divulga muito. Mas até 1970, a corrida, né, que é o esporte mais democrático que existe, só precisa botar um tênis e sair correndo, ela era considerada o principal fator para uma pessoa morrer. Os médicos, cardiologistas americanos, né, que foram os que registraram isso, tem lá na cartilha, no manual, que não corra de jeito nenhum, tipo, porque se tu quer morrer, a forma mais rápida de tu morrer é correndo. E aí surgiu um estudante, um novato, e por isso que eu acho legal a inquietação. A inquietação é maravilhosa, porque às vezes as pessoas se acomodam, entram numa zona de conforto e ficam fazendo sempre mais do mesmo todo dia, e aí não tem como, nessa forma de comodismo, de comodidade, não tem como surgirem novos tratamentos, novas pesquisas, né? A inquietação, aquela faísca de inquietação é boa em um determinado momento. E então os caras achavam que era prejudicial correr. E aí surgiu um jovem estudante de medicina, recém-formado, chamado Kenneth Cooper. E aí o Cooper, cara, ele corria e ele tinha um percentual de gordura baixo, ele se sentia forte, ele inquieto, assim, cardiologista, começou a pensar, não pode ser que a corrida faz mal. Não tem como. Eu só colho benefícios. Eu vou me dedicar e vou começar a pesquisar sobre isso daí. E aí, cara, o Cooper começou a pesquisar e num determinado momento, ele, através dos exames, enfim, né, da amostra que ele colhia, os exames deles começaram a mostrar que o coração das pessoas que ele submeteu à corrida começaram a aumentar. O coração começou a hipertrofiar. Para quem não sabe, o coração é um músculo. E o coração começou a hipertrofiar. E as pessoas ficaram pensando assim, aí toda a comunidade científica caiu em cima dele. Olha só, ele está aleijando as pessoas vão morrer. Olha o coração desse indivíduo. E aí logo depois ele trouxe outras descobertas, né? Que como o coração é um músculo, ele tem uma capacidade de se regenerar. Todo dia, novas células cardíacas são criadas, né? Nosso coração se renova todo dia também. E ele descobriu que com a corrida, as células podiam se regenerar 4 vezes mais rápido, né, com a corrida. E aí a amostra dele começou, ao longo do tempo, ele fez uma meta-análise, ele fez um estudo longitudinal, e a amostra dele começou a baixar a pressão, baixar os níveis de açúcar no sangue, baixar peso. E ele começou a mostrar assim para a comunidade científica, cara, vocês estão errados. E imagina só para a comunidade científica admitir isso, né? E aí ocorreu a revolução nos Estados Unidos na década de 70 e junto com essa revolução da corrida, ele instituiu o Cooper. E a gente fala, vamos fazer um Cooper, né? Aqui no Brasil, vamos dar uma corrida. Isso começou lá na década de 70 graças a esse jovem estudante, que não era acomodado, né? Para descobrir isso, para lutar contra toda uma comunidade científica. Imagina só, hoje a gente fala uma coisinha errada, o mundo todo cai em cima da gente. Exato. Imagina ele chegar e falar que o que os caras estavam dizendo que matava era o que trazia vida. Nadou contra a corrente. Isso é uma situação bem complicada no mundo científico, né? Hoje esse cara tem 94 anos, ele mora em Dallas, no Texas, e ele tem um centro esportivo de mais de 400 metros quadrados, ou não, é muito grande. Tem uma pista de atletismo dentro do centro esportivo dele, e o consultório ele atende, até hoje ele atende lá, como cardiologista, ou seja, a teoria, e correndo 30 minutos todos os dias.
a teoria dele deu certo, né? Ele fala que ele é a prova viva disso, que a teoria dele deu certo, porque ele aplicou exatamente nele tudo que ele pregou e pesquisou. Quem quiser pesquisar, entra lá no Google, né? Dá uma olhada no YouTube, só digitar Centro do Cooper em Dallas, que vai ver vários vídeos legais, né? Tem muitos professores de educação física, fisiologistas, incentivando as pessoas. E como ele está na terceira idade, hoje ele está focando mais na terceira idade, então tu vê muitos idosos praticando atividade física. E essa descoberta dele, cara, olha só que outra curiosidade. Como as pessoas começaram a correr, as pessoas precisavam de tênis para correr. E aí, o Philip Young foi lá e fundou a Nike. Olha aí, Philip Young oportunidade. Foi lá e fundou a Nike. Pô, precisamos dar tênis para essa galera correr agora que as pessoas vão começar a correr. Então a Nike a história da Nike se mistura com essa história do Cooper ter mostrado para o mundo todo que a corrida era benéfica. Né? Então, cara, eu vou falar de novo para as pessoas que estão ouvindo o podcast. E até se tu puder, ainda tem mais uns 10, 20 minutinhos de episódio, né? Bota um tênis agora, vai pro Spotify se tu tá no YouTube assistindo, bota um tênis, bota um fonezinho de ouvido, fica ouvindo a gente no Spotify e vai dar uma caminhada. Aproveita esse momento que tu tá adquirindo conhecimento, que tu tá melhorando um pouquinho teus hábitos, a tua vida, vai lá pra rua e começa a dar uma caminhada. Ouvindo nosso podcast, não precisa nem correr. Se tu é mais avançado, ouve o podcast correndo. Esse hábito de ouvir podcast e correr que mudou um pouquinho do meu estilo de vida, porque durante a pandemia eu não fiquei sedentário, comecei a fazer exercício em casa, depois comecei a ir pra rua correr um pouquinho, e aí eu sempre botava um podcast, esse podcast tem 40 minutos, então eu vou correr 40 minutos, eu ficava ouvindo o podcast. Então eu gostaria de te dar essa dica, enquanto você está ouvindo o nosso episódio, vai lá e vai praticar teu exercício. E aí trazendo para a parte mais técnica, a OMS diz que a gente precisa de 150 minutos por semana de atividade física, ou seja, isso são exatamente 30 minutos todos os dias. Mas 150 minutos do quê? De corrida, de caminhada? Cara, atividades aeróbicas, atividades que tu consiga fazer conversando com uma outra pessoa. Esse é para que as pessoas entendam, é isso aí. Mas a OMS, a partir de 2014, também trouxe um outro dado legal. E a OMS afirmou que não precisa mais 150 minutos, tu precisa de 70 agora. Metade disso. Se tu aumentar um pouquinho a intensidade do teu exercício. Então eu mesmo eu até não trouxe a imagem, mas seria legal até projetar ali, mas infelizmente eu não trouxe a imagem. 2 alunos que eu desafiei a treinar 10 minutos por dia. E daí em 40 dias eles conseguiram perder 8 quilos. E perderam 8 centímetros de circunferência abdominal. Tanto um aluno quanto o outro. Por quê? Porque atividades mais intensas tendem a ter uma descarga maior de hormônios lipolíticos, que são os hormônios que utilizam depois da gordura para gerar energia para o corpo, né? Que quebram a molécula de gordura para gerar energia. Então, a OMS pesquisou isso também e descobriu que 10 minutinhos numa intensidade um pouquinho maior, ou seja, numa corridinha um pouquinho mais apertada, ou fazendo um treino funcional. Por que os boxes de CrossFit estão lotados, né? Porque é um treino curto, é um treino de 30, 40 minutos, às vezes a série principal é 10 minutos mesmo, mas ele é mais intenso. Claro que quem já teve um acidente cardiovascular não vai poder fazer isso daí, mas a gente está falando para as pessoas que não querem chegar nesse estado. Né? Então eu botei esses 2 alunos a treinar 10 minutos durante 40 dias, todos os dias, e aí eles perderam 8 quilos. E foi legal, porque deu para testar que essa teoria, né, é validada mesmo, porque as pessoas conseguem perder peso. Né? Então, se eu tenho algo para falar aqui hoje, é isso. Cara, sai da zona de conforto. Começa a praticar atividade física. Não pensa que isso é um peso. Ter que treinar. O teu corpo vai pedir sempre para te ficar na zona de conforto. O teu corpo vai pedir sempre para te ficar lá no sofá, para te ficar deitado, para te comer açúcar, que é uma substância viciante, como a gente já viu nos outros episódios. Mas até a máquina engrenar demora um pouquinho, demora para te construir esse hábito da corrida, mas depois que tu começar a caminhar, depois que tu começar a correr, que teu corpo entender que esse processo de correr é bom, aí vai andar. O bacana é que tu falou, né, a gente vê muito, né, nos estudos, né, uma meta de tempo, né, 150 por semana, agora tu falou 70 por semana, a ideia é faça alguma coisa, né,
caminhe, corra, se já é uma pessoa que tem hábito, mantenha, Se tu ou gosta de ir aumente pra a academia, vai intensidade. pra academia. Exato, é uma questão assim é que tem que mudar a atitude, né? Tem que mudar a perspectiva da pessoa, como tu falou aí da década de 70, até os próprios especialistas, né, tinham uma ideia errada do processo, né? Acharam que atividade física era errônea. Naquela época, fumar era um status, né? As pessoas apareciam na televisão fumando, médicos fumando, até inclusive vi uma propaganda que antigamente é o médico que fuma. Então, uma coisa assim absurda para os dias de hoje, né? Então, nossa perspectiva vai mudando ao longo do tempo. E a gente viu muito isso na questão do colesterol. E o exercício, ele tem um papel fundamental na redução do colesterol. Tanto que se a pessoa que está aí escutando foi no médico, pediu aquele check-up, e aí chegou lá, viu os exames, está com triglicerídeos altos, imagina que o médico vai dar uma medicação. Claro, a não ser que estejam valores excessivamente altos, que são prejudiciais, ele vai receber uma medicação. Qual é a ideia principal que a gente fala sempre quando a pessoa chega com um exame desse nível alterado? Vai caminhar, vai cuidar da tua alimentação e tu volta daqui 6 meses pra gente ver o que aconteceu. Normalmente a pessoa volta igual ou pior, né? Porque a gente não consegue acessar o córtex dela lá para que ela tenha essa ideia de que ela tá morrendo. É que as pessoas, cara, elas sempre esperam um milagre, né? Elas esperam um dia perfeito, que não vai ter nenhum problema na família, nenhum problema no trabalho, que os filhos já vão estar crescidos, que a faculdade terminou. Ah, não, quando eu passar no vestibular, lembra? A gente morava junto quando tu estudava pro vestibular. E eu lembro do teu hábito de começar a correr, de começar a te exercitar. Ah, quando eu passar no vestibular, daí eu vou ter tempo. Daí a pessoa passa no vestibular, daí entra na faculdade. Vem e o tempo acaba, né? Reduz por 2. Daí a pessoa termina a faculdade e casa. Ah, não, mas quando eu casar, cara, minha vida vai estar estável. E aí a pessoa casa e fica pior, porque fica com menos tempo. Aí tem que a casa, tem a pós, tem a marido, tem a esposa, tem... Cara, na verdade as pessoas, e eu até vou falar agora também sobre esse exemplo que eu trouxe aqui, esperam que alguém vá lá e pegue elas pela mão. E, cara, não funciona dessa forma. Meu amigo, tu que está ouvindo aí, não funciona. A vida não é assim. Ou a gente cria a nossa condição, né? Ou a gente cria essa condição, a gente vai rompendo as barreiras. E eu falei do Cooper, né? O mundo todo conhece o Cooper hoje em dia. Não sabe que é o nome de um médico cardiologista, mas todo mundo vai lá e já fez um Cooper ou já ouviu essa palavra. Por quê? Porque o cara lutou contra a correnteza, né? A correnteza estava indo para um lado, ele falou, não, cara, eu vou mostrar para o mundo que os caras estão errados e que isso pode salvar a vida, a corrida pode salvar a vida das pessoas. Ele instituiu o Dia Mundial da Corrida. Só que as pessoas preferem não lutar contra a correnteza. A correnteza, tá boa a correnteza no sofá, comendo lá uma coisa gostosa com açúcar. É ótimo chegar em casa num dia estressante, deitar no sofá, erguer o pezinho e ficar lá. Só que é ótimo para quem? Será que as pessoas se perguntam, será que é bom para o meu coração isso? Será que é bom para a minha saúde? Então a pessoa precisa romper essa barreira, né? E criar uma condição. A gente não consegue fazer nada que não esteja sedimentado na nossa cabeça. Até mesmo o hábito de usar droga, ou vício, ou do açúcar, é um hábito que precisa ser construído. Porque a pessoa usa, daí o cérebro entende, opa, esse toma é o cérebro, vou usar de novo. Aí, depois de um tempo, aquilo vira um hábito, a pessoa já não consegue mais viver sem aquela droga, né? Não precisa ser só droga no sentido ruim. Pode ser açúcar em excesso, é uma droga também. E com exercício é a mesma coisa, a pessoa correu, no primeiro momento o corpo pergunta, o que tu tá fazendo? Pô, eu quero ficar no sofá. Depois, na segunda semana, o corpo já entende que, opa, melhorou. E na terceira semana, 21 dias, aí o corpo já começa a sedimentar aquilo como um hábito. Então a pessoa precisa ter um pouquinho dessa força de vontade, né? E fazer. Eu trouxe o exemplo, eu estava lendo, eu gosto muito de ler biografia, né? Todo livro que eu leio hoje, eu sempre tento pegar uma biografia, porque eu acho que o aprendizado está em quem vive, né? O aprendizado troca de experiências. Exatamente. Quem está vivendo, quem está realizando, que tem autoridade para falar as coisas. Daí, a última biografia que eu li é do Abílio Diniz, que é um grande empresário brasileiro, e ele falou que com 39 anos ele estava prestes a infartar. E o médico falou para ele, se tu não começar a diminuir teu estresse e aumentar a tua atividade física, tu não vai passar dos 40. E aí ele começou a correr todo dia. E ele falou que depois ele fundou o grupo Pão de Açúcar. Ele falou que depois que ele começou a se exercitar todos os dias, e hoje ele tem 84 anos, tem um filho de 3, e ele se exercita 2 horas todos os dias ainda, ele falou que ele atribui ao exercício a virada de chave no negócio dele. O negócio dele explodiu, cresceu muito. Exato. Ele atribuiu ao exercício. E aí tem essa questão da neurociência, né?
O exercício aumenta o foco da pessoa, o exercício consegue aumentar a concentração. O exercício, quando tu está correndo, entra em ação o sistema simpático, né? Vamos supor, a pessoa almoçou, daí a pessoa fica com aquele sono e tal. Por quê? Porque quando a pessoa almoça, está agindo ali o sistema parasimpático, que vai levar o sangue para a barriga, para o estômago, para digerir aquele alimento e distribuir os nutrientes. Quando a pessoa está correndo, está o oposto. O sistema parasimpático ele fica suprimido e o sistema simpático fica em ação. E quando tu ativa o teu sistema simpático, o primeiro hormônio que é ativado são as catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina. Ele excita teu cérebro, ele acelera teu coração, tu começa a suar um pouquinho. E cara, um cérebro excitado, um cérebro atento, vai ter raciocínio mais rápido, né? Talvez vai conseguir apresentar projetos melhores no seu trabalho. Talvez não vai com tanto sono trabalhar, talvez não vai ir com tanta preguiça trabalhar. É uma questão aí, às vezes as pessoas reclamam, tô muito cansado ou cansada, não tô rendendo, tô sempre, como é que eu vou fazer uma atividade física se eu tô sempre cansado? Mas é bem o contrário, né? É justamente por isso. A atividade física vai te tirar desse cansaço. Porque uma pessoa sedentária, com alto consumo de comida com açúcar, né? Seja farinha, seja pão branco, seja açúcar na sua forma natural, né? Que é adoçante, essas coisas aí, a pessoa fatalmente vai ter um metabolismo que vai deixar ela mais cansada, né? Então a gente não consegue sair desse abismo que é o cansaço, e aí tem a questão do estresse na vida, e aí as preocupações que vêm, né, com o passar dos anos, os filhos, aí faculdade, pagar a casa, pagar a prestação, e tudo isso vai gerando na pessoa um processo e que, junto com todo esse estilo de vida que a pessoa leva sedentário, com alto consumo calórico, vai levar a pessoa para a doença cardíaca. Isso aí já está bem determinado o início, meio e o fim de tudo isso. E a questão também da atividade física não é só para prevenção. Hoje também tem uma linha que estuda aí medidas de reabilitação para quem infartou e para quem já está lá, né, desenvolveu já teve um infarto, desenvolveu, porque o coração depois que ele infarta, aquele músculo morre, né, ele vira um tecido que a gente chama fibroso, né, o tecido fibroso ele não produz mais nada, ele vai continuar trabalhando, mas ele trabalha numa função mais limitada, né, e a gente vê com o passar dos anos que acontece a falha do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca, então o coração ele começa a dar sinais de que ele está bombeando menos, a pessoa começa a ter outros sintomas que vão ao longo dos anos limitando a vida dela, e dentro disso, mesmo sendo uma condição que vai evoluir, né, a gente não consegue segurar muito esse processo de evolução, a gente consegue retardar ele, né, a gente consegue reverter, então o coração que é doente, ele vai continuar sendo doente o resto da vida, não tem como retardar muito esse procedimento, reverter no caso, mas retardar sim. E o exercício está entrando como um processo de reabilitação. As pessoas, inclusive, recuperam um pouco da função cardíaca com atividade física, reduzem a quantidade de medicações que usam. E isso tem se tornado benéfico não só para quem não tem, mas para quem já tem. E claro, focando em todos os aspectos também, né? No cigarro. Então, o que tu falou da questão aí também das pessoas serem viciadas, né? O cigarro é um grande exemplo que as pessoas têm muito hábito. Hoje em dia até as mulheres estão aumentando o consumo de cigarro, não sabe muito bem por quê. Hoje tem aqueles cigarros eletrônicos também, são iguais como o cigarro normal, né, o cigarro que a gente acende. E parar de fumar é um dos desafios mais complexos para quem trata as pessoas, né? E a pessoa que tem a consciência, né, que tem que ter essa virada de chave aí para tentar mudar isso, ela tem que trocar por um outro hábito. Não existe assim, eu vou parar de fumar e vou continuar sedentário. Se continuar fazendo os mesmos hábitos, não ter consciência, a pessoa vai parar de fumar 1 mês, 2 meses, daí no 3º mês ela vai voltar a fumar. Ela estava num momento bom da vida, aí resolveu parar de fumar, e aí daqui a pouco aconteceu qualquer coisa, a pessoa já, tô estressada, deu problema no trabalho, isso, aquilo, vou voltar a fumar. Então, além da virada de chave para a questão da atividade física, a pessoa tem que substituir o comportamento dela de recompensa ali, de se sentir bem fumando, por comportamento de recompensa dela correr e se sentir bem correndo, ou caminhando, ou fazendo alguma atividade física, né? Tu sabe por que as pessoas fumam? Tu sabe por que as pessoas fumam? Chuta. Chuta o motivo. Qual que é o principal motivo que as pessoas... O cigarro é maravilhoso, é muito bom. Eu acredito que seja alguma coisa social, hoje em dia.
Seja Social. alguma coisa social, sei lá, por timidez, ou a pessoa ou tá no meio. Vamos pesquisar, tá? Isso aqui não é nada científico, porque eu também não sei. Mas eu tenho quase certeza. Quase certeza é muito forte a palavra, porque é difícil, mas Sim. Eu tenho uma convicção que as pessoas fumam por ansiedade. Também. Porque quando a pessoa tá ali fumando, ela tá ali... Primeira coisa que o cigarro faz, controla a respiração da pessoa, porque ela tem que puxar o ar e soltar. E aí ela vai relaxando, entendeu? Ela tá ali ocupada. Eu não consigo acreditar que o cigarro... Eu nunca fumei, mas eu não consigo acreditar que o cigarro em si, aquela fumaça em si, seja maravilhosa. Tem essa questão social, mas eu acredito muito que as pessoas fumam pra... Geralmente tu vai ver a pessoa tem alguma coisa relacionada à ansiedade. E aquilo ali reduz a nicotina ansiedade. tem uma propriedade também, né? Ela deixa a pessoa mais atenta, e por que mais o tabaco? alerta. Isso eu pensei também, até é um desafio pra gente pesquisar e trazer para as pessoas. Por que o tabaco está tão associado a problemas cardiovasculares? Porque eu não conheço nenhum fumante corredor. Tu conhece algum fumante corredor? Raros, mas então, existem. O tabaco está associado ao sedentarismo. Porque geralmente a pessoa que fuma não está nada interessada em fazer exercício. Ela até acha que, tô fumando, então eu nem vou treinar. E aí esse espectro, né, esse ambiente de sedentarismo faz com que a pessoa fume cada vez mais, se afaste cada vez mais da atividade física, e por isso que o tabaco, na minha opinião, vou pesquisar sobre isso, mas é uma detecção empírica. Uhum. Por isso que o tabaco está tão associado a doenças cardiovasculares, na minha opinião. Né? Então... Eu acho que as pessoas também que estão ouvindo, que fumam, né? Se alguém fuma também, pode entrar em contato com a gente aí, mandar mensagem para a gente tentar pesquisar aí a respeito disso. Se a pessoa estiver ouvindo podcast, vai lá no Instagram, fala assim, eu fumo bem por isso que vocês falaram, ou não. Pode ser também, né? E se quiser também ajuda para parar de fumar, já põe o tênisinho, começa a caminhar e ouve o podcast. Daqui a pouco a gente vai dar dicas aí para a pessoa tentar parar de fumar, mecanismo de compensação, ansiedade. Isso tudo vai ser falado nos próximos episódios aí. Maravilha. Tá bem? Bom, a gente vai se encaminhando para o fim, mas tu tem... Eu tenho uma finalização aqui que eu queria, um fechamento que eu queria falar, só para recordar tudo que a gente comentou. Para quem está ouvindo no Spotify não vai acompanhar. Mas para quem está no YouTube, eu vou projetar uma imagem aqui, que basicamente isso é um artigo da Sociedade Americana de Cardiologia, uma das grandes sociedades aí que praticamente elas regulam todos os tratamentos, todas as diretrizes a respeito de doença cardiovascular, e muito do que eu falo aqui é baseado no que eles escrevem, né? E isso daí está no artigo sobre prevenção cardiovascular, que para eles são os 7 princípios básicos da prevenção cardiovascular, para a pessoa que não quer ter uma doença cardiovascular ou quer diminuir a sua chance de desenvolver qualquer doença cardiovascular. Eles falam 7, eu acrescentaria mais um aí. Então, pela ordem, a gente tem a alimentação, então o princípio básico aí é a alimentação. Então, cuidado com a alimentação, evitar o excesso de carboidratos, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados. Isso daí a gente tem que ter um máximo cuidado, cortar da alimentação se possível, né? Evitar ao máximo, trocar por vegetais, frutas naturais, fibras e alimentos mais saudáveis, né? O segundo ali é a perda de peso, tem uma balancinha, então uma perda de peso, então se manter no peso, né? A pessoa que está com sobrepeso reduzir, a pessoa que está obesa tentar regular o peso também, então controle do peso. A outra ali, o bonequinho se exercitando, né? Atividade física a gente falou aqui, que também é um princípio, né? Cigarro, então quem está fumando aí, começar um plano já para parar de fumar. E quem está pensando em iniciar o cigarro, não iniciar, né? Cortar já essa ideia da cabeça. A outra ali é o controle da pressão arterial, que é muito importante. Então, é outro fator de risco associado. Então, quem é hipertenso ou tem pressão alta, usar as medicações, fazer o controle, fazer atividade física, né? Acho que um complementa o outro, né? Reduzir peso, alimentação, atividade física, controle da pressão. A outra etapa ali também é a questão do colesterol, então baixar o HDL, cuidar dos triglicerídeos, isso a gente faz com alimentação e atividade física. Aumentar o HDL. Opa! Aumentar o HDL. Aumentar o HDL e reduzir o LDL, isso aí. E o outro ali é o controle da glicose, ou seja, evitar o diabetes. Para quem é diabético, controlar o diabetes. Então, se a pessoa já tem o diabetes, então ela tem que fazer o uso das medicações ou controle do estilo de vida para evitar que o diabetes progrida ou prejudique ela. E assim a gente fecha, eu acrescento mais um, que hoje está sendo muito estudado, que é a espiritualidade. Espiritualidade é
uma questão que ajuda muito as pessoas a não desenvolver doença cardiovascular. Então, ter tua fé, ter tua religião, ter tua crença, isso ajuda muito em todos os aspectos, né? A questão espiritual das pessoas hoje, né? Ela facilita muito a pessoa a entender os problemas da vida, a encarar a vida de forma diferente. Isso, de certa forma, se reflete em algum benefício nesse processo todo aí de doença cardíaca. Então, acrescentaria mais um. E por hoje é isso que eu teria para falar. Maravilha. A gente espera que essa revolução de saúde que a Base Forte está tentando criar, né, criar essa base para que as pessoas consigam viver com saúde, isso daí é fundamental. Então, a gente espera que tu coloque um pouquinho em prática. A pessoa que ouviu esse episódio, coloque um pouquinho disso daí em prática. Cara, se começar a se alimentar um pouquinho melhor hoje, ou se começar a se exercitar hoje, o exercício, a boa alimentação, um bom hábito, ele tem um efeito agudo na tua vida. Tu vai colher ele naquele exato momento que tu começou a caminhar. Não é que nem tipo juro composto que tu precisa esperar meses para... O exercício ele é agudo. A partir do momento que tu começou a te exercitar, que tu começou a te alimentar bem, o teu corpo, as tuas células vão entender. E aí isso vai causar uma revolução na tua vida. E o principal, qual que é essa revolução? É tu ter uma base forte. Para a hora que chegar esse evento cardiovascular, para a hora que o açúcar estiver alto no sangue, ou enfim, tu te desestabilizar, vierem as tempestades da vida, tu tem uma base firme, uma base sólida. E se tu gostou desse episódio, envia para as pessoas que tu gosta. Eu peço também, hoje eu queria pedir, assim, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify, né? Compartilha, segue a gente lá no Instagram. Se tu puder mandar as tuas dicas, as tuas sugestões, falando sobre o cigarro que a gente tratou hoje, sobre o tabaco, ou até daqui a pouco sobre bebida alcoólica, se tu tiver alguma dúvida, escreve lá pra gente e até o próximo episódio. Obrigado.